Oi, gente, retornei. E aí, gente, mudou muita coisa aqui no meu telefone. Ai, agora eu saí. Ai, vocês viram que eu falei? Que mudou tanta coisa que eu até mexi num negócio aqui que não sei o que. E aí, voltamos. Agora a gente vai ter live. Hoje de novo, a gente vai ter live com a Dani, com a Daniela Stella. Vamos só ver se ela já tá aqui. E aí já vamos... Aqui, ela já tá aqui. A nossa live de terça foi transferida pra hoje, que eu não consegui a terça. Aê, Dani! Oi, tudo bem? Tudo bem, e tu? Ai, Tá hoje bem. tá terrível o Instagram. Por quê? Tá, as lives estão bem ruinzinhas, mas vamos lá. Vai dar. Deu antes Ah, também. agora. Só que caiu e depois a gente voltou. Mas aí, isso daí a gente faz sempre. Ah, normal, né? Ah, Fui tentar colocar meu filtro aqui, mas esse olho não tá muito bom, não. Não deu tá bom. muito engraçado. Não deu bom. Um tá meio esquisito. Isso que Um é tá meu meio torto, aqui. assim. Tá meio. Não tá muito bom. É esse daqui mesmo. E aí, como que Eles estão mexendo, as estamos? pessoas que falando que tá travando aqui estão mexendo no Instagram, essa coisa assim. Enfim, a gente tá aqui e vai dar tudo certo. Gente, essa é a Daniela Stella, a nossa convidada deste momento. Dani, como é que tu tá? Tô bem, bem-vinda também. Eu, né, sou bem-vinda aqui, eu que tô no teu canal. Às vezes eu esqueço, canal não, no Instagram, eu esqueço que eu que tô no seu, né? Não é você que tá no meu, que às vezes a gente faz umas Às vezes a ao, gente troca para ver se ao melhora a contrário. conexão. É verdade. Será que melhoraria? Mas acho que não, né? Tá Não, hoje funcionando tá tudo. direitinho. Hoje a Mas dá gente pra vai ver, tô te falar. vendo bem. Tô te vendo Agora bem. tá, né? Aí eu tô também. Uma bela vista aí. Sim, aqui da minha nova casa, ó. Aqui é a cidade aqui Hum. atrás, essas luzinhas. O cachorrinho ainda tá aí com você? Sim, a Melissa, ela tá pra lá agora. Tá dormindo, porque Visitante. ela dorme cedo. Ah, tá. Ainda tem horário também, né? Sim, eu falei o nome dela, ela se mexeu. Acho que ela não tava muito dormindo ainda, não. Esses Instagram aqui. Então, boa noite para todos que estão chegando. Eu vou segurar um pouco aqui porque o telefone está sem apoio, mas vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo Eu sim. certo? Ah, então tá bom. Então, só para o pessoal que está chegando, né, saber quem eu sou, como eu cheguei. Toda terça a gente tem live, só que daí foi transferida para hoje. E a gente sempre fala do Ho Oponopono, das orações, dos benefícios que ele traz na nossa vida. Hoje eu vou estar falando um pouquinho também de como a gente destrava a mente dos medos, dos receios, tantas coisas que a gente vai acumulando dia a dia e nem sabe por quê, né? Ansiedade, depressão e tudo que a pandemia também trouxe e disparou aí em muitos. Só que com conhecimento a gente consegue entender parte do nosso comportamento e cessar esses medos. E muita gente às vezes não sabe disso. E não sabendo disso, também começa aí a gerar um desconforto, porque vai fazendo com que esses comportamentos indesejados de medos aumente. E aí, quando a gente conhece um pouquinho do nosso comportamento, a gente dá uma melhorada. Como que eu sei disso tudo? Neurociência, psicologia, pós-graduação, bastante estudo. A Kátia sabe que agora entrei também de novo numa segunda graduação. E aí a gente não para, né? Não, tá sempre procurando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? E Não junta para, fica descabelada, conhecimento. né? A Kátia já consegue fazer uns turbantes aí, já dá. É, eu Já... gosto dos meus antes. Eu já fiz um monte de coisa. Minha mãe me chamou de aniversário, daí vim de lá e toma aqui. Hoje? Aham, elas Foi fazem hoje? aniversário juntas. Hoje, 24 de setembro. Você também? Não, peraí, o teu Não, já as duas foi. só. Não, eu fiz em junho já, só elas duas. Peraí, sua irmã e sua mãe? A minha mãe e a minha avó. A minha avó, Ah, minha sua mãe mãe e e a sua mãe avó. dela. Ah, teve festa, teve bolo, então. Entende? Parabéns. Hoje eu vi, olha que interessante, um quadro que você estava mostrando, é, o quadro dos seus desejos, né? Sim, eu tenho o quadro dos sonhos. Muito legal. Quantas pessoas têm o quadro dos sonhos? Quanto a gente não realiza os sonhos por conta do medo?
Uhum, verdade. né? Fica aí a dica, porque às vezes a gente fica deixando o medo controlar a nossa vida e o que tem que fazer. Não sei se eu coloquei a mão aqui e vocês não escutaram esse finzinho. Não, Kátia, escutei você sim, sabe como abaixou. destravar? Sabe como Ai, o destravar e medo. desbloquear? Ai, o que que tu vai falar? Não sei. Você teve algum medo muito grande na tua vida? Ai, eu tenho vários. Qual? Vários. Vamos dizer, o medo de. Até medo de morrer, todo mundo tem, né? Então, eu fiz uma enquete com várias pessoas para saber quais os medos que o ser humano tem. Mas sabe quais são os maiores medos que as Uhum. pessoas têm? Qual? O que que Medo tava de na enquete? falar em público e medo de morrer. Você sabia dessa? O Eu medo de sabia falar em assim. público é até maior do que o medo de morrer, você quer saber? Porque entra no medo de julgamento. As pessoas têm medo de ser julgada, criticada, e o que que o outro vai falar, o que que o outro vai pensar. A gente se preocupa muito com o outro e acaba não fazendo. Mais gente falando aqui, ó, que tem medo de falar em público. Né? Quem concorda aí com medo comigo, que tem medo aí de falar em público? Quem aqui não tem medo? E quem tem medo de falar em público, por exemplo? Será que ainda tá Até eu travando? tenho uma plateia grande, tu fica, Você né? tem medo de falar em público? Eu tenho, eu acho. Você acha? Você Eu nunca sempre falou assim? falei, mas dá uma coisinha assim. Ai. Se Não tivesse me uma trava, eu plateia vou. ao vivo para você falar, ao Eu vivo, vou. Não, eu você vou. Eu tenho um vai com medinho medo até mesmo. de ir na frente. Mas vai com medo. Mas quantas Eu tenho, mas eu pessoas... nem esse medo. Mas eu, tipo, eu tenho medo de altura. De altura é uma coisa que paralisa, né? Alguns bichos também Exatamente. o pessoal tem bastante medo, né? Fobia. É. Uhum. E você sabe por que que a gente tem esse medo? Os medos, aliás, por que que faz parte da nossa evolução? Eu acho que os medos até em algumas partes eles nos ajudam, né? Alguém que não tivesse medo de nada ia morrer no primeiro ano de vida, Falou certíssimo. né? Ah, Exato. eu também eu assisto Pedro Calabres. Ah, quem te falou do Pedro Calabres? Foi tu mesma! O que que acontece? É um medo instintivo, faz parte da sobrevivência, para a gente sobreviver mesmo. Isso daí vem já de milhares de anos. Então, imagina que o nosso cérebro já é estruturado para sentir medo. Sem o medo, a raça humana não ia ter existência. Só que hoje em dia a gente tem essa necessidade de sentir tanto medo, porque tem gente que paralisa e que o medo não precisa ter essa parte fundamental na nossa vida. Antigamente, se a gente for parar para pensar, o medo ainda era essencial, porque muitas pessoas caçavam. Então, opa, Sim. você vai Tinha que caçar, ter ou medo você, do leão, por exemplo, né? Com isso eu com certeza tem que ter medo, né? né, tinha que ter medo, senão você morria. Ou você foge ou você luta ali numa guerra, por exemplo. Você tem que ter um medo também, porque você vai ou vai enfrentar o seu adversário, ou você vai fugir, ou você luta ou você foge. Isso é lei universal. Então, isso já está impregnado na raça humana, é instintivo, né? E a gente saber Uhum. disso já ajuda a nossa espécie. Então, muita gente tem medo de ter medo até, né? Colocam na nossa cabeça que não pode ter medo. Não, a gente pode ter medo, a gente tem que saber conviver com esses medos e como fazer com que esses medos não paralisem a nossa vida. Aí entra a questão: como fazer com que o medo não paralise as nossas vidas? Conhecimento. É fácil, mas muita gente não sabe. Quanto É. mais Me conhecimento eu lembrei. tenho, Uma pessoa que sempre falava isso pra mim também era o meu coach do CrossFit. Medo é bom, mas tá exagerando. Não, tu exato, não vai morrer se tu fizer esse negócio aqui. Não, não vai. exato. Não tem risco. Que é E o aí o que autoconhecimento, né? é autoconhecimento. Só que se eu viro para você, por exemplo, e falo assim: ai, Kátia, bobagem esse medo aí seu. É besteira. Por quê? É besteira eu te falar isso.
que eu não vou estar te ajudando em nada e não estou te acrescentando em nada. Eu tenho que te fazer pensar. Eu tenho que te fazer pensar por que esse medo surgiu. E tenho que te fazer entender por que você tem ele. E como que você pode fazer para não ter esse medo mais. Porque dá para a gente minimizar. Não é que ele vai deixar de existir, mas tem como ele ficar minúsculo a ponto de não ser um adversário seu. E sim ser um amigo seu, de esse medo está me ajudando a sobreviver, mas ele não precisa ser meu adversário. Ele Vê pode, ele aí, me ajuda, né? Ele me ajuda, eu tenho a minha defesa. Tarará, ele vai me dar um alerta, né? Ah, exatamente. mas não te paralisar para fazer coisas, né? O que Ou acontece na prosseguir maior em frente. parte, o que acontece na maior parte das pessoas é que esse medo ele passa no nosso corpo, né? A gente sente medo, ele vai liberar hormônios de cortisol, neuroadrenalina, e esses hormônios deixam a gente super ansiosos, não faz bem para a saúde, o que pode levar amanhã ou depois até para um estresse, depressão e tudo mais. Se toda vez eu fico sentindo isso, toda vez é um gatilho, vamos supor, até o que a pandemia, essa ansiedade, né? Não saio, vou pegar alguma doença e tal. Isso toda hora, esse alerta, toda hora acontecendo, vai disparando esses hormônios e aí é como se eu fosse atrofiando. Eu vou toda vez atrofiando, eu acostumo o meu organismo, eu vou dando alimento para isso, amanhã ou depois eu começo a ficar doente. Agora, se eu começo a entender parte do meu comportamento, opa, aí eu já estou fazendo muita coisa para o meu eu. Porque aí eu posso alimentar os meus pensamentos, sentimentos, com potenciais coisas boas, para eu não sentir esses hormônios e isso não contribuir para uma disfunção. Qual disfunção? Uma ansiedade, uma depressão e outras, né? A gente fala, e tem O várias pessoal tá falando coisas que ali acontecem aí do medo da solidão. também. Um dos maiores medos também é de ficar sozinho. Como se a Esse gente é um nascesse com medo alguém, muito né? louco, né? Porque a gente sabe que em muitas partes é sozinho. Peraí, a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Mas o medo é de ficar sozinho, né? Por quê? Porque esse medo, aí já entra uma outra parte, crença, que eu sempre falo e vou repetir aqui. Então tem dois medos, um que é o instintivo, que a gente já está aqui aprendendo um pouco, e o outro que é uma base de crença. Isso faz parte, se eu consigo entender esses capítulos aqui, claro, a gente está falando meio por cima, mas se eu consigo entender isso pouco a pouco, eu já vou destravando a minha mente, para eu não ter futuros problemas. Agora, se eu tenho um distúrbio de ansiedade, ou uma depressão mais severa, ou uma fobia, não é tão simples assim. E aí, o que a gente fala? Um profissional da área da saúde, um terapeuta mais sério vai falar, procure ajuda profissional, porque sozinho a gente não vai para canto nenhum, né? Eu vou até tirar o padre Fábio que fala. Eu sempre adoro falar das coisas que ele Ah, eu também fala, adoro Padre porque Fábio. sempre faz sentido. Ele teve um dia, eu estava vendo uma live, ele falou, nem para fazer cocô, a gente faz cocô sozinho e tá livre, né? Aí eu fiquei pensando, falei, o que esse padre está falando, meu Deus? Ele falou que até nisso todo mundo tem participação, e é verdade, né? Se a gente parar para pensar na produção, ele falou certo, até isso, é engraçado, mas é. Comeu a comida de alguém que alguém fez. É a produção, né? Nada. Só que a gente sabe que morrer, vai morrer sozinho. E é uma fantasia a gente ficar pensando que tem que ter alguém para estar fazendo. A gente pode desfrutar da Que estar companhia. só e se sentir só é bem diferente, né? São duas coisas diferentes. Boa abordagem. Solidão é uma coisa, estar sozinho é outra. Nem sempre uma pessoa que está sozinho se sente solitário. São duas coisas completamente diferentes. Tem gente que está sozinho e não se sente sozinho, solitário. Está sozinho e está super bem. Tem gente que está sozinho e não consegue ficar na própria companhia.
Então é algo para a gente começar a refletir, né? A minha companhia me faz bem? Eu estou me fazendo bem? Eu me conheço? E por aí vai, já é um caminho de aprendizado, Hum, né? E o Ho Oponopono nisso tudo? Onde entra? Por que que eu estou falando disso tudo para vocês? Primeiro lugar, eu não sei nem se a Kátia sabe, vamos lá, né, Ká? Que a gente às vezes tem tão pouco tempo para falar. Eu tô com um curso onde eu estou explicando como destravar a mente, tá na minha bio, aí no Daniela Stella Oficial. Então, muitas vezes a gente dá curso do Ho Oponopono, algumas outras eu falo da neurociência. Agora eu estou falando sobre isso. Mas aqui hoje a gente também vai falar um pouquinho do Ho Oponopono. Como que o Ho Oponopono ajuda a gente a destravar a nossa mente? Com orações, com os mantras. A gente pode destravar relações também, porque na maior parte da nossa vida a gente fica puxando memória do passado, o que traz medo às vezes, e insegurança. Eu Como a gente mora no passado em muitas épocas da vida, né? Nossa, bem normal. Agora, então, na pandemia, que não se tem muito presente, né? Também. e o Ho Oponopono ensina como a gente vive no presente, né? E parte até do curso eu falo sobre isso. Como a gente faz para viver no presente? Como que a gente filtra um pouco dessas informações? Então, meditação, será que ajuda? Pensamento positivo ajuda? O que que ajuda? Ou a emoção, a gente consegue controlar pensamento ou emoção? Muitas vezes é tanta informação que a gente se atrapalha no conteúdo. O que que eu consigo mudar? Pensamento? Emoção? Agora, Daniela, por que que você está falando tudo isso? Porque se você é uma máquina, você tem que conhecer a sua máquina para você liberar a sua mente e destravar ela. Se você não conhece a sua máquina, é igual um carro. Como que você vai andar com esse carro? Ele vai sair desgovernado por aí. Você vai acelerar e vai fazer sua besteira. Agora, se você conhece a sua máquina, você consegue ter um potencial com a sua máquina. Você vai governar e manusear bem a sua máquina. Acho Uhum. que algumas pessoas vão sentir se faz sentido ou não isso. Eu não sei se vocês tiverem aí dúvida, alguma questão. Eu não estou vendo aqui mensagem, eu Tu só não tá vi. vendo? Peraí que eu vou ler aqui o da Sinara, que ela pediu pra mim ler, ó. Ela teve pânico, daí tomava remédio pra dormir. O único irmão dela tem raiva dela porque ela bebeu e matou ele de vergonha. Agora ela é totalmente ignorada. Tu matou ele de vergonha e fez o quê? Quem nunca bebeu e fez um fiasco na vida? Faz parte até para a pessoa saber se lá na frente vai querer continuar ou não, né? É um É, filtro. a gente bebe e perde o filtro, né? Tu bebe, tu perde. Eu vou dar exemplo, vou ver se eu consigo abrir aqui um questionário que eu peguei, acho que eu consigo. Peraí, aqui, ó, do feedback que eu tive, dos medos. O que trava a sua mente? O pânico é difícil de controlar, né? Daí tu tem que ter Não, pânico às vezes é terapia, acompanhamento. ajuda, né? E por que que o pânico ele acontece? Muitas vezes ele vai acontecer porque lá na frente, quando ele começou a ser gerado, eu não olhei para ele. Eu simplesmente fui alimentando um medinho ou uma ansiedade e aí ele de repente disparou e eu já não tive mais, é como se fosse um carro desgovernado. Ele só foi aumentando e aquele potencial só foi aumentando. Aí o que que tem que acontecer para ele diminuir? Uma, terapia, segunda, medicamento. Então não tem muito mistério. A gente que complica. O que trava a sua mente? Ó, olha, ó, vou falar aqui, olha o tanto de medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinho, ansiedade e falta de fé, insegurança, ser contrariado. E aqui vocês podem também dizer do medo do que vocês têm, porque daí a gente vai falar sobre isso. Sinto que não mereço as coisas que tenho. Medo, rejeição. Quem nunca sentiu rejeição? O medo de ser rejeitado é muito grande em relacionamento, né? Em tudo, em relacionamento de amor romântico, em amizade, tudo. Olha ali, a Sinara tá se sentindo rejeitada pelo irmão. Rejeição. Ficar pensando demais, lembranças do passado,
desconfiança, ciúmes, pensamentos. Gente, uma coisa que a gente não pode controlar é pensamento, e ainda mais pensamento automático, porque eles vêm e não tem jeito. Agora, pensamento, até alguns pensamentos que vão surgindo, alguns deles a gente consegue dar uma direcionada, é diferente. Mas antes de qualquer coisa, o que eu consigo controlar são os meus comportamentos, e nunca o outro. O As momento de tuas agora coisas. é crença, olha o que as pessoas têm medo. Pensamentos ruins, tem medo de cansaço. Eu tenho medo de não ficar cansada. Pessoa Eu sempre também, fica porque se eu cansada? cansei, quer dizer que eu fiz muita coisa. É Não que nem é? numa guia de imposto, eu quero pagar uma muito alta, porque quer dizer que eu ganhei muito dinheiro. As pessoas têm medo de pagar as coisas, eu não tenho medo de pagar, né? Escassez, Ou, pensamento negativo, insegurança, medo do passado, baixa estima, preocupações. Aí tem uma pessoa aqui que colocou medo de tudo. Essa pessoa tem de 25 a 35 anos, eu tenho aqui tudo, né? Então eu já... sim, tu fez uma pesquisa. Procrastinação. Hã? Tu fez uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa. Por que que eu fiz essa pesquisa? Para saber se o que eu ofereço trata esses problemas. Uhum. Então, preocupação, ansiedade, insônia. Aí um colocou, vixe, muita coisa. Meu relacionamento com o marido, sensação de fracasso, vergonha, procrastinação. Eu já vou explicar. Tá tudo na mesma parte do cérebro, todos esses medos, eles estão ali. Tudo isso. A gente complica. Primeiro ponto. Uma pessoa colocou aqui medo de muitas coisas, inclusive coisas bobas. Quer dizer, a pessoa já tem consciência que é até de coisa boba. Mas vai ficando com tanto medo e vai alimentando que aquilo ali vai virando uma praga na vida da pessoa. O foco atencional, imagina que o meu foco só fica no medo, e aí tudo vai me trazer medo. O pânico começa desse jeito. E como fazer, então, para não gerar um pânico lá na frente? Eu já até dei a dica aqui. A Kátia já sabe. Eu tenho certeza que a Kátia já sabe. Dificuldade financeira, muitas tarefas inacabadas, falta de autoconhecimento, procrastinação, passado, invasão de pensamento negativo. Por que invasão de pensamento negativo? Quero me livrar da raiva e sentimento. Nossa, esse daqui foi ótimo, porque para começar, a gente pode até começar por isso. Tudo aquilo que eu quero me livrar e tudo aquilo que eu quero afastar com muita força, persiste. Tu vai botar o foco lá, né? Não Você está pensa, só lembra focando que a gente naquilo. fala, né? Não pensa em tal coisa, tu vai pensar. Você vai... Então, assim, você pode pensar, você pode ter medo daquilo e sentir que é algo natural. Tudo bem, eu sou ser humano, é algo natural e instintivo. Ok. E aí você pode usar a prática do Ho Oponopono, por exemplo, ou fazer alguma prática de meditação, meditação guiada, acalmar sua mente, autoconhecimento, se conhecer, estudar como que a sua mente, sua máquina funciona para poder governar ela, que para mim é o que mais funciona. Quais as suas E aí, crenças, né? Da onde elas vieram. Essas, exatamente. as tuas, Pronto. porque as minhas são umas e as da Dani são outras, e as de vocês outras, né? Saber como funcionam as crenças, o que eu alimento e como funciona o meu pensamento, comportamento, por que que eles estão ali, você já vai saber governar a sua máquina para você ter resultado. O que que eu faço para alimentar e não alimentar? Meus pensamentos. Você já vai estar com tudo na tua mão para fazer algo. Agora, ficar acreditando que eu tenho um pensamento ruim, não posso pensar naquilo, vou afastar aquilo, só vai piorar. Por quê? Tem uma pesquisadora, ela é uma psicóloga, neurocientista, e ela fez uma pesquisa baseada com várias pessoas que ela colocava ali para as pessoas pensarem naqueles medos e formas de afastarem o medo. Toda vez que essas pessoas sentiam medo, pensar em alguma coisa contrária a esse medo, ou seja, fingir que o medo não existia. Lá na frente, ela percebeu que essas pessoas ficavam com mais medo ainda.
Porque elas não cuidavam e tratavam de perceber por que elas tinham medo. Simplesmente era para fingir que não tinha medo. É a mesma coisa assim, você termina um relacionamento, aí alguém vira e fala assim, esquece. Você vai fazer o quê? Você vai pensar mais naquele relacionamento. Agora, se alguém vira para você e fala assim, peraí, terminou, tá triste? Ok, faz parte desse momento, daqui a pouco isso daí vai passar. Por que você acha que você está se sentindo triste? Você consegue interpretar, entender aquela situação. Aí sim você vai começar a entender outras coisas e focar em outras coisas. Agora, simplesmente você está conversando comigo, aí você quer falar, desabafar do seu relacionamento. Um exemplo, que eu vou dar teu, Kátia, assim, que Uhum. não aconteceu, mas imagina. Aí você quer me contar uma história. Você quer me contar, de repente, que não quis mais alguém. Aí eu falo assim, não, não me conta. Finge que não aconteceu nada. Você vai ficar com aquilo na cabeça e vai querer contar para outra pessoa. Aquilo ali vai crescer. Não adianta. Porque você não contou, porque você quer colocar isso para fora. Você quer dar um novo significado, ter um novo olhar diante daquilo. O ser humano, ele gosta de falar. E na neurociência, a gente entende e aprende que só é capaz de dar um significado novo, um olhar novo, quando a gente conversa e compreende aquela situação. Por isso existe terapia. A gente ainda não é uma máquina programada para ir lá e deletar simplesmente. O Ho Oponopono não é uma filosofia que vai lá e você faz o Ho Oponopono e deleta todas as suas memórias. Não é assim. Como fazer isso? Exatamente. Se fosse assim, estava todo mundo fácil. Bem na vida. Ah, esquece, passou, faz parte do passado, já era. Caminha. Pra quê? Nunca mais ninguém vai sentir nada, né? Aí A sim gente vai se... todo mundo ficar sem sentimento. Vai ser muito legal a vida. Não é? Eu não Não, sei se sim. tem mais alguma. Eu não sei por que, que eu não consigo ver mensagem aqui, mas se você Não, o conseguir ver pessoal tá só mensagem, concordando e tal, tá falando. eu não O pessoal consigo tá ver falando de nenhuma. separação também, que teve muita coisa com separação. Tá, então o Roberto que. que tá no médico fazendo o quê? Conta aí pra nós. Estão falando que tá no médico, o pessoal que fica pensando no ex. Então, Fica pensando no ex. pensamento. O que O que que tu a diria gente. pra mim que fica, já se separou faz 3 anos e fica pensando no ex? Ter coisas novas para fazer. Ok, pensar, cada um vai ter o seu tempo. Não adianta falar assim, nossa, é muito ou é pouco tempo. A gente não tem uma bola de cristal para saber quanto tempo essa pessoa vai pensar no outro. O negócio é, se eu falar para essa pessoa, esquece, ela vai pensar mais. Se eu virar e falar assim, pense em outras coisas, vai se cuidar, vamos começar a trabalhar com você agora, daqui a pouco essa história já tá fim. Já é fim. Isso eu garanto. Vê na Agora, história, por que que é, né? Fica pensando na história, por que que tu tá pensando tanto nele? Se porque sentiu ainda não conseguiu, rejeitado, faz uma porque não terapia. resolveu. Ou seja, É, vou resumir, não resolveu isso dentro de si. Então, tem que acontecer alguma coisa para resolver dentro de si, seja através de um autoconhecimento, terapia, tomar uma psicologia, decisão, né? A gente toma decisão. decisões na vida. Bah, daqui pra Exato. frente, fazer academia. Isso é uma decisão. Então, esquecer alguém, muitas vezes é uma decisão. Bah, ó, não deu certo, aquilo lá, beleza. Vamos Bola seguir para agora, frente, né? encerrar um capítulo, começar outro Encerrar capítulo. ciclos. Encerre em ciclos. Não fica ali Uhum. deixando sempre. A gente lembra um livro que tu tá, ó, virei uma página, li essa daqui e já aprendi tudo aquilo dali. Beleza, né? Vai, leva mais ou menos assim, vai ficar mais fácil. Focar naquilo que você gostaria, naquilo que você quer. É que tem gente que fica ainda com a obsessão de eu quero ele, eu quero ele. Aí por isso que não esquece ele jamais, né? Tem tanta gente no planeta. Será E mesmo que outra tá que sabe focando que naquela pessoa? chega num ponto que tu acha que ama, mas é puro ego, né? Luxúria. Puro ego. Tu só quer ganhar da pessoa, que ela venha atrás de ti. Amor, Exato, não é porque às vezes essa pessoa nem fez bem pro outro, né? É falta realmente de saber se essa pessoa faz bem ou não. Faz bem na minha vida? O que que essa pessoa contribui comigo, com o meu desenvolvimento? O que que essa pessoa acrescenta para mim? Coloca, lista essas coisas, né? O que que eu posso agora toma fazer por mim? consciência.
E outra coisa que também é fundamental e muita gente não faz. Quem é você? Qual é o seu valor? Quantas pessoas querem estar do seu lado? O que que você pode possibilitar para as pessoas, agregar na vida das pessoas? Será que você está se dando valor? Não você, Kátia. Você aí, que de Não, alguma não, forma está olhando, né? Que às vezes eu falo, vou falar, nossa, ela está falando para Kátia. Do não. jeito que o povo Pra gosta de falar, né? A gente tem que explicar aqui direitinho, porque são muitas pessoas que vêm aqui, né? Então a gente explica. Então, para você que de repente chegou aí nessa live e tá vendo, começa a se valorizar. E esse começa a se valorizar não é simplesmente numa palavra que você vai começar a se valorizar, mas listar realmente e ver qual que é a sua prioridade. Se você não fizer isso por você, meu filho, minha filha, ninguém vai fazer. Infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que olhar por esse lado. A pessoa está Então, perguntando como desprogramar certos pensamentos. Não tem como desprogramar pensamentos. É isso que a Dani estava falando antes, né? A gente não pensamentos tem são... como não pensar. O que eu falo que dá para fazer é destravar a mente. Isso daí eu vou falar com todas as... E aí, se você quer saber, vai lá na minha bio, Daniela Stella, e participa do meu curso, porque você vai saber e com toda certeza você vai destravar sua mente. Eu dei 3 lives e talvez ainda na próxima semana a gente faça uma live e eu explique mais algumas coisas, mas aqui já dá para você ter uma base. Então, tem muita gente que tem medo da solidão, traição também. E aí também, olha que interessante, cara, tudo aquilo que a gente tem medo, sem querer, de focar tanto naquele medo, eu começo a criar essas possibilidades. Porque eu estou criando o caminho para aquilo acontecer sem perceber. Isso daí eu não estou falando de lei de atração, não estou falando de nada. A gente está falando de ação de comportamento. De foco mesmo, né? Exato, porque aí eu estou tão focado naquele medo, eu estou com tanta angústia, estou sentindo tanto medo que aí eu não percebo, eu não durmo direito, por exemplo, eu não me alimento direito. Aí eu tenho medo de morte. Mas eu não durmo, eu não me alimento, eu estou Vai estragando a morrer. minha saúde. Ou eu tenho tanto medo disso que eu entro numa fuga, vou, sei lá, para uso de droga ou álcool, não sei. Também vou para um lado de falta de saúde. Então, também tem o outro lado. Tenho tanto medo de ficar sem dinheiro que eu estou focado na escassez, na falta, que eu não estou vendo a possibilidade e amplitude de parcerias, de pessoas boas para trabalhar, de trabalhos, de valorização, tem tudo. Tudo também depende do nosso foco. Então, vejam aí se faz sentido para vocês. Então, tem gente, por exemplo, medo de não conseguir ser alguém melhor. Olha isso. Medo do futuro, medo da solidão. Aí, o que que eu estou criando? Se eu tenho medo de não conseguir ser alguém melhor, eu não estou gerando possibilidades de autoconhecimento, seja de cursos, seja de... Como que eu posso fazer para ser alguém melhor? Ter pessoas melhores do que eu, ao lado. Isso aí. Não é isso? Aprender. Se eu tenho medo, eu só estou focando no quê? Em pessoas que não estão nesse nível. E aí, realmente, eu estou criando várias possibilidades para isso não acontecer. E aí, tem uma coisa muito interessante na psicologia, que fala pra gente que no final a gente vai criando todo esse ambiente para falar, nossa, tá vendo? Aconteceu mesmo que eu falei que ia acontecer. E eu mesmo que criei aquilo. É Sem perceber. aquilo que eu falo da pessoa que é pessimista, né? Ela fica só esperando as coisas dar errado. Claro, ela não faz nada para dar certo. E para depois confirmar, que tem um nome, e agora eu acabei esquecendo o nome, não sei o que lá, da confirmação, viés da confirmação. Lembrei, tá? Não Viés da faz nada para confirmação. dar certo. Claro que vai dar errado. E aí tem o tal da viés da confirmação. Faz e aí se boicota e ainda fala assim, nossa, eu sabia que isso daqui ia dar errado. Qual é a ação? A gente está aqui partindo para todo o modelo de ação. Tudo isso que eu estou falando tem um pouquinho de Ho Oponopono, mas eu gosto de trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental. É o que eu sempre estudei ali na neurociência, acho que a Kátia sabe um pouco. É uma das terapias da ciência que eu mais amo, então eu gosto de falar muito dela. É que eu gosto de me aperfeiçoar.
Tem gente que tem medo da violência e da morte. Engraçado, ó, teve uma época que eu só atendia mulheres que tinham medo de sair na rua e que sempre eram roubadas. Eu falava, gente, o que está acontecendo com esse raio de mulher que aparece aqui para mim? Teve uma época também de separação. Sei lá por quê, alguma coisa eu também aprendia com isso. O medo de estava se separando. E aí parecia que vinha uma leva, assim, de pessoas com esse foco. E engraçado que a pessoa, quando ela tá nesse nível, eu tô falando isso porque daí o foco fica tão naquela realidade, que parece que ela fica sendo um imã para todas essas coisas acontecerem. Eu tive uma cliente que em um mesmo dia foi roubada 3 vezes. Meu Deus! Ela foi roubada, primeiro pelo celular dela, roubaram, aí ela pegou um celular emprestado, não sei se foi da irmã, alguma coisa, roubaram o celular de novo, outro celular. E aí ela pegou o celular, não sei se foi da mãe, alguma coisa, e roubaram também o celular. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, gente, e ela morria de medo, ela já tinha medo. Então, eu lembro também de uma coisa que sempre falavam para mim, que a gente é igual o cachorro. Quando você passa perto de um cachorro e o cachorro vem atrás de você, é porque você exala um odor e ele percebe e ele vem para te atacar. É, Isso me fez eu com pensar, gato tenho isso, eu morro de medo, então ele sempre vem me matar. tá vendo? Ele Pois sempre vem é, me matar. pois é. Aí não é que a gente se fantasiar e falar assim, nossa, olha, essa pessoa atraiu aquilo para ela. Eu morro de Ela, medo. Ele também fica. ele fica com medo de você, né? Capaz do gato ter mais medo de É o você do medo que do medo, daí. o medo do medo. A gente ri, mas o negócio é sério, gente. Então, o que que acontece? Esse exemplo eu estou dando aqui porque a pessoa fica como se fosse com o radar ligado e o foco dela tá tão naquilo que é como se fosse a postura, a feição daquela pessoa. Então, é como se ela estivesse ela mesma criando armadilhas para Talvez ela. ela chegava perto de alguém já com o telefone na mão. A pessoa vai me Na roubar. mão, exatamente. Meio que assim, quase entregando também o telefone Vai me pro roubar mesmo, né? rapaz. Agora, quando a pessoa começa a se sentir mais segura, e o que a gente trabalhou na terapia foi exatamente isso, a segurança. E ela vê o medo não como um adversário, e sim algo para proteger ela, mas de uma maneira mais positiva. Nunca mais ela foi assaltada, graças a Deus, e funcionou. Então, eu estou resumindo aqui. Mas, assim, tem várias coisas. Medo também de ser traída. E aí, aquela pessoa sempre atraída, sempre atraída, sempre atraída, e sempre se sente vítima Ou da aquela situação. pessoa insegura, daí fica enchendo o saco da outra pessoa. Daí Eu uma hora tinha leva o uma. pé na bunda. Daí, ai sim, olha ali, ó. Viu? Iria acontecer. Também quem Ou, que aguenta um pé no saco de pessoa que tá sempre enchendo o saco? Não tem exato, como ser segura e tu vai incomodar o outro tanto que ele vai te deixar. e Ninguém a é bom. pessoa não percebe, e a pessoa não percebe. Tem um ponto cego que chama janela de Johari. Você já ouviu falar nisso? Não, Depois vocês podem pesquisar. A eu vou gente tem um pesquisar. ponto cego, e nesse ponto cego tem uma explicaçãozinha que chama janela de Johari, e todo mundo tem esse pontinho cego. Então a gente sabe como as pessoas veem a gente, tem lá como a gente se vê, mas tem um ponto que nem as pessoas veem o que a gente é e nem a gente sabe. É igual como se fosse um retrovisor. Quem dirige carro sabe o que eu tô falando. Tem um ponto do retrovisor que engana a gente. Às vezes a gente acha que viu e não viu, mais ou menos assim. E esse ponto cego, ele só melhora como? Com autoconhecimento. Quanto mais eu sei como eu sou, eu começo a expandir ele. Então, por exemplo, quem é chato, sabe o que é chato? Não sabe o Bravo. que é chato. Não Acho que não. sabe. Não sabe. Não é chato porque quer ser chato. Não é inconveniente porque quer ser inconveniente. É porque não sabe. Essa pessoa só vai se dar conta a partir do momento que ela começa a saber como ela é, a se conhecer, a fazer alguns cursos. Aí sim, ou fazer terapia. Aí ela vai começar a se dar conta daquela máquina, do que ela é, do potencial, da limitação. Aí, opa, peraí. Sabe que tem coisas que às vezes a gente repete, né? Eu sou não sei o quê, eu sou ansiosa, eu sou não sei o quê, eu sou.
a gente não se dá conta. Mas alguém que tá perto de ti vai dizer, bah, mas tu fala muito, né? Eu sou ansiosa, eu sou não sei o quê. Ou eu A estou. gente não se dá conta. E esse negócio do eu sou é tão, eu digo que é tão forte, às vezes a gente fala eu sou é Como uma que é o nome daquela das janela ali que tu falou? Janela do que o pessoal tá perguntando? janela de Johari. Como é que... J-O, a Kátia é igual eu, Não, é que o curiosíssima. pessoal tá me perguntando também, mas eu já vou olhar depois. Ah, tá. Janela de Johari. J-O? Ah, Johari. tá. R-I. Johari. Ó, gente. Depois eu também vou olhar. Eu gosto de aprender. Oh, tá vendo? Estão falando aqui que o nosso papo tá mega top. Obrigada, Ah, gente. A obrigada gente de tem muito acompanhar. conhecimento aqui, porque a gente tá sempre estudando, né? Eu Sempre. tô sempre, a Dani também, a gente tá sempre estudando. Eu gosto muito de aprender. Por isso que Sempre cada tem vez que bota conhecimento. uma palavra nova, eu já quero saber. Já tá lá. E sempre tudo que tem aqui de novidade vai estar em primeira mão nos cursos. Então, para Isso quem aí. A gosta de gente tá sempre conhecimento, aprendendo e vamos lá, né? E transmitindo. Sabe que a gente aprende também ensinando e repassando, né, Dani? ótimo isso que você falou. Existe na neurociência uma matéria que chama, que, não é que é a matéria de aprendizado. É uma matéria que eu posso chamar que é de aprendizado, vai, na neurociência, que muita gente aprende para ensinar essa matéria. Eu aprendo para ensinar. Muito. Exatamente. E uma das coisas dessa matéria é o ensinamento quando a gente está replicando algo, quando eu aprendo e eu ensino. É uma maneira da gente aprender. Então a gente pensa que, eu estou ensinando para o outro, mas eu também estou ganhando muito conhecimento porque eu estou ali gravando, 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 gravando até que fica automatizado. Antigamente, para mim, não era tão fácil e simples falar da tal da janela de Johari, por exemplo. Eu aprendi ela em 2009, com a primeira aula de psicologia que eu tive com o com o professor Fernando Garcia. Ele é top, top, top. Uhum. E aí, na época eu achava uma coisa tão difícil, hoje é uma coisa tão simples, porque é repetição, a gente vai repetindo, vai explicando. E Daí a gente assim, toma consciência e a gente fica pensando. Esse dia eu tava aqui falando com a Jenny, minha amiga. Bom, se eu acredito que tal coisa é de tal jeito, então o outro jeito não pode ser, senão tô me conflitando entre os meus pensamentos aqui, né? Tipo, eu tava explicando pra ela, não, mas assim, ó, tem alguma coisa que tá errada nesse meu pensamento. A gente fala, né, explicando para os outros sobre o nosso ponto de vista, sobre o e a nosso gente só melhora pensamento, assim. E a a gente gente melhora e melhora. aprende mais Então, assim então para mim também. ser coerente, eu tenho que falar sempre isso, isso, isso. Exato. Agora, igual, uma matéria que a gente estava aprendendo é a ciência da psicologia esses dias, né? Eu até achei interessantíssimo, porque a ciência, por exemplo, ela só muda o paradigma dela quando vem alguém que conflita aquilo. Outros cientistas vêm e começa a surgir uma crise dentro daquela base da ciência, que não é muito Né? difícil, vários profissionais estudando a mesma coisa, de repente vem um lá e fala, isso daqui não está funcionando e tal. Daí outro, Tem não, não, algum não, erro aqui, vamos pesquisar, vamos todo vamos mundo aqui analisar. pesquisar. Aí quando existe um caos, uma crise dentro da ciência, criam outra história. E ela nunca é linear. A ciência é a única que não é assim evolutiva. Do nada aparece algo diferente. E que a gente fala, opa, peraí, isso daqui não tem uma explicação, não é lógica. A ciência não tem uma lógica. Ela não é linear. A gente que Até fica porque tem procurando, diversas pessoas estudando diversos tipos de coisa, né? Então, o conhecimento às vezes é um aqui, um ali, e a gente fica estudando ali quem também. para quem para ter lógica precisa aprender é a gente. A gente, para aprender, precisa dar sentido para as coisas e ter lógica. Um mais um é dois, dois mais dois, quatro. Por A isso que a gente gente precisa ter aprende lógica. muito por historinhas, né? O nosso storytelling, né? A gente aprende Exato. muito por história porque tem que ter lógica nas coisas, né? Quando tu E escuta a história de alguém, tu aprende, né? muito. E quando tem essa lógica, quando eu consigo entender, opa, aí eu tenho um insight, então isso daqui melhora. E o nosso medo é assim também. Quando eu consigo entender como que funciona, aí eu destravo. E É a gente tem simples. tanta coisa para aprender, né? Como é bom, né? Ai, hoje a minha avó disse, né, que eu sei que eu
Desde que criança eu fugia para tentar ir pra escola, né? Eu falei, pois é, vó, eu estudo até hoje. Você vê? Pois é, né, vó? Olha só que louco, Já né? tenho 31, É, eu ainda não parei, né? E não vou parar, porque quando eu terminar esse mestrado eu vou fazer psicologia. Então acho que, né? olha que legal. Ou Isso ou mesmo. uma neurociência da vida, alguma coisa assim vai vir. Eu ainda não sei. Ah, a gente vai se encontrar nesse caminho, viu, cara? Não tem jeito Sempre, não, né? uma vai puxar o pé da outra aí, em algum Ah, canto. o pessoal falou aqui que duas geminianas juntas é isso que dá. É isso que dá. A gente não tá convencida. Eu penso no meu pensamento, pensa. Não, mas assim, ó, eu penso isso disso e isso daquilo, não vai? Tô me conflitando? A gente se conflita, a gente acha a O resposta, a pessoal gente falando vai ali, duas atrás. geminianas. Sim, somos geminianas, gente. Qual que é seu ascendente, você sabe? Aquelas que também, a gente gosta da ciência, gosta da psicologia, mas a gente vai atrás dos ascendentes Os também. astros interferem muito em mim, né? E muito. E eu senti essa semana que tava tudo retrógrado. Eu falei, gente, tá tudo retrógrado, porque assim, ó, não aconteceu nada na minha vida, matou umas coisas que me falaram hoje na live que sim. Eu falei, eu sabia, eu Já nem. te- Eu acho que o meu ascendente deve ser virgem ou peixes. A minha lua ou o meu ascendente é virgem e peixes. Sabe o que Um é? A desses gente fica dois. procurando evidência. A gente fica procurando evidência para ver se a gente está certo ou errado. Eu me questiono. Tá, mas Mas se é, eu li em tal livro isso, naquele outro livro aquilo, hum, o a que será que é cabecinha dela certo? não Daí eu vou cabe, procurar gente. uma outra pessoa. Por isso que é bom, gente, também a gente procurar várias fontes, né, Dani? A gente procura muitas fontes, não estamos sempre lendo o mesmo autor, não. A gente É. procura Agora, várias uma fontes. coisa que eu aprendi a fazer assim com mais critério é procurar a fonte um pouco mais científica, vai. Vou Isso, falar aqui direto e verdade. reto. Quem estuda, quem gosta dessa parte, começa a ver que tem muita gente que viaja na maionese e a gente começa a ter um pouquinho mais de critério de, opa, peraí, de onde veio isso, né? Não é só da Google. Vamos ver se isso daqui tem seriedade, né? Eu Eu acho também. que É que a gente está no meio acadêmico, né? Bom, eu faço mestrado, então vocês imaginam o tipo do meio acadêmico quando que que eu acaba teu tô, né? mestrado, cara? O meu mestrado, eu falta só terminar o meu trabalho, que vai ser inclusive sobre o meu Instagram, né? E falta só apresentar ele. Acho que eu vou Ah, é terminar no final do rápido. ano ou começo do ano que vem. Com a pandemia agora ficou um pouco atrasada as datas, sabe? Mas eu já Hoje você vou tá a passar. boca rosa, né? Hoje ela virou a boca rosa. Só tô vendo Hoje a sim. boca dela rosa, né? Hoje Essa sim. cansa. Sim, você Gente, é eu tô mestre, adorando. gente. Pensa que lindo. Em engenharia. Pensa que eu sou mestre em engenharia. Você é mestre em engenharia de produção. Acaba logo para começar a psicologia pra gente Ai, falar eu quero logo das terminar de uma nossas. vez assim, ó. Ai, por mim eu terminava hoje, juro por Deus. Mas a parte de escrever tá muito tensa pra mim. Eu já tenho o trabalho pronto, só não escrevi o final, assim. Bom, Mas. mas é. Ah, eu, Ah, tô eu sempre perguntando do adoro. teu curso, Dani. Tá Tá, na tua bio, né? O pessoal tá tá na perguntando. minha bio, Daniela Estela Oficial. É só ir lá na bio que tá certíssimo pra gente já poder começar. Lembrando aí que tem uma mentoria também no curso, então, para os inscritos. Os primeiros inscritos. O curso foi lançado agora, essa semana aqui. Então, aproveitem, gente. Aproveitem que o curso está demais e acho que vai acabar agora a inscrição. Se não é, eu tô meio perdida aqui com sexta ou sábado. O pessoal tá falando que a gente tem sede de conhecimento, sim. Muita. Até para passar, né? É, porque como é que eu vou vir aqui falar masneira? Não tem, né? É bom, sabe? Uma das coisas que eu sempre penso também é assim, a forma da gente sempre estar ativa e não deixando que a mente atrofie é conhecendo, é aprendendo, senão a gente fica com preguiça mesmo e acabou. E aí? Lembra, né? É muito mais o nosso cérebro, nosso corpinho, ele quer ficar lá descansando sem fazer nada. Mas eu tenho sede de conhecimento e ele vai aprender coisa nova todo dia. Ele querendo ou não. Ah, hoje não quer, então hoje tu vai ficar escutando um podcast. Aqui, ó, nas orelhas. Exatamente. Ah, não, hoje não tá querendo não Botar assistir. ele. Tu vai ler Ó, um livro, então. pensa o seguinte, gente, vamos pensar o seguinte, quando a gente era mais nova, se não tivesse a obrigação, obrigação mesmo, a gente está falando, eu sei que é um saco ter a obrigação, mas se não tivesse uma rotina de ir para a escola, ninguém ia, a gente não ia aprender nada.
Então, se a gente deixar a coisa solta, o negócio vai por água abaixo. Se a gente tem uma rotina, a coisa vai andar. Não tem como fugir. A coisa sempre dá certo se as pessoas têm uma rotina, têm um hábito e uma disciplina. Não Uhum. tem, a matemática ela é segura. Se você estudar, vai dar certo. Ah, eu não gosto de estudar. Então, infelizmente, o futuro não tem como se encarregar da sua responsabilidade que você não faz. Ah, olha a Cristina falando que o medo, a preocupação dela é essa na hora de fazer terapia. Que ela acredita que ela precisa, mas tem gente que viaja tanto que ela tem medo. Então, tu tem que procurar um bom profissional. Eu faço terapia a Exato. cada 15 dias. Eu sempre falo aqui que é muito importante. E a minha Uhum. psicóloga, a gente é parecida, eu gosto muito dela. E a gente analisa as coisas, tudo que eu vou lá falar com ela, sobre um olhar muito humano também. Ela não tem a parte do julgamento. Por quê? Eu já tive amiga que foi em psicóloga que dizia pra ela: Não, mas você tá fazendo isso aqui tudo errado. Que a minha vida, você tá falando que eu tô fazendo errado, ó. Ó, Ó, o que eu tenho de gente que adeus. vai em psicólogo, em terapeuta, psicoterapeuta, tem diferença? Tem, porque tem alguns terapeutas que não são formados em psicologia, são formados em psicanálise, enfim. Não vem aqui a questão julgar ninguém. Não. Mas o que chega para mim dizendo, ah, eu não, eu fui, tal pessoa é formada, fez tal coisa, comigo não funcionou, tem que ter identificação. Primeira coisa, você tem que gostar da forma que a pessoa fala, você tem que se identificar com o jeito da pessoa. Se não teve isso, não vai ter o acreditar. E aí a terapia já começa ruim. E para começar bem, tem que ter essa identificação no começo. Você tem que saber o que que essa pessoa faz, como que, pelo menos onde ela estudou, se você Uhum. tem uma confiança, A se vo- competência dela, né? competência. Agora, Não vou contar minhas coisas pra qualquer um. Não. se você não confia naquela pessoa, como é que você vai ter resultado com alguém? Então, já começa por aí. Teve empatia, tem uma sintonia com aquela pessoa, vai dar certo. Não é de repente que acontece. Às vezes você vai procurar uma pessoa, não dá, na segunda não dá liga, é igual relacionamento. É uma pessoa ali para tua vida, é uma pessoa que você vai confiar, vai falar, vai conversar. Vocês têm que ter uma sintonia muito boa, Eu já fui em né? psicóloga que eu não volto nunca mais. Tipo, a pessoa não estava preparada para as coisas que acontecem na minha vida. Juro por Deus. Eu sentia isso, sabe? Meu Deus, acho que ela estava Eu indo acho num que tem processo de umas coisas que aprendizado. acontecem que não tem tanta lógica, né? Não, sim, mas ela, assim, ó, ela era. Não sei, ela não me passou segurança, sabe? É. Ah, eu acho que falta, né? Teve uma Talvez, vez porque que eu fui assim, em a uma gente tem psicóloga. propósito de vida e É, propósito de ego. é. Aí, talvez, no ego da pessoa, ela queria ser psicóloga, mas talvez ela não leva tanto jeito assim para ser psicóloga. Tem isso também, tem isso. Tem isso, às vezes a pessoa não tem esse dom, ou às vezes ela está aprendendo, ou às vezes não é para você aquele psicólogo. Às vezes é para uma outra pessoa, para uma outra vida, sei lá. Eu fui em uma psicóloga uma vez e a menina era novinha e ela não olhava no meu olho. Eu falei, como que eu vou conseguir fazer terapia com ela que ela não olha nem no meu olho? Não dá. Enfim, não deu para manter. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí através disso eu fui num outro terapeuta e aí sim o negócio deu liga. Ai, Uma muito coisa bom. também que eu percebi, com mulher eu não me identificava. E aí tudo bem, eu aceitei. E ótimo, tá bom. Então cada um tem esse insight, sabe? E a gente tem que seguir isso. Porque dependendo disso, a terapia vai funcionar ou não vai funcionar. E eu sou uma pessoa que acredita em tudo. Se eu for numa psicóloga que é muito cética, o nosso papo já acabou por aqui também, né? Que nem agora aqui que o Edu aqui do Estado da Prosperidade falou que acredita em PNL. Eu também acredito em PNL, eu acredito em muita coisa, entendeu? Então, Uhum, eu acho que tem muita coisa também que a ciência está descobrindo, né? Às vezes a gente não pode também. fechar os olhos e dizer, ah, isso daí não. Daqui a pouco, semana Não, que vem, vão só dizer, isso não, isso daqui é. funciona. Tem Não, diversos ninguém. caminhos, diversos jeitos. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura assim. Tem em outros países, por exemplo, que ai, ter um relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo é normal, que morrer é bom. Vocês viram como a gente não sabe tudo e a gente não tem todas as respostas para nada? É só porque as nossas crenças são assim. Aqui a gente chora em Exato. velório, tem gente que faz festa. Quem tá certo, quem É, tá errado? exato, a gente não é detentor da verdade, né, absoluta, e a gente está aqui aprendendo e cada um vai vendo o que é E melhor por para isso si. os medos, né, Dani, que o pessoal olha e fala, ai, meus medos são bobos. Não existe medo Não, bobo, é medo, é medo.
Medo é medo. É igual dor num final de relacionamento. Minha dor, a tua dor, cada uma é uma. Não dá pra falar. Sentimento a gente não fala de uma Tem dor como. de sentimento, não dá. E tem uma parte do nosso cérebro, para quem sofre rejeição, e olha que interessantíssimo isso. Na neurociência, para quem não sabe, a gente estuda a ciência da mente. E aí, uma parte pesquisada no cérebro é a mesma de quem sofre uma rejeição. E aí perceberam que essa parte afetada no cérebro, para quem sofreu uma violência, é a mesma da rejeição. Ou seja, a dor é a mesma. Dá para falar que aquela pessoa que sofreu uma violência, que foi atacada, que é uma violência, é gravíssimo, e outra que sofreu uma rejeição, sofreu mais ou menos? Não tem como comparar. Entende? Não tem Então tem como muita mensurar. coisa que a gente tem É que se igual quando olha antenar e saber. a pessoa tá lá com dor de amor dói fisicamente, né? Dói, dói. Tu sente uma dor. Quem É disse que isso não? mesmo. Sente. Ah, a É pessoa isso ali, mesmo. ai, tô com aqui, tô doente, não sei o quê. Não, tá com dor de amor. Então, por isso que a gente tem tanta coisa para aprender, né, Dani? Ó, o pessoal aqui tá Muita. falando do teu curso, se fala de todos os medos, se fala de traumas também. Quero que tu fale do teu curso. A gente fala de trauma de estresse pós-traumático, porque é importante a gente saber que tem quais são as diferenças, né, de alguns distúrbios, por que que existe esses traumas, é falado sobre isso, sim. O que a gente não trata são problemas mais severos. Então, aí sempre tem um encaminhamento, a gente sempre vai dizer para essa pessoa ser encaminhada com um profissional, além de fazer o curso. Então, o bom é que essa pessoa vai saber dentro do curso, opa, eu tenho isso daqui, eu não sabia, olha, isso daqui eu posso tratar dessa forma. Então, é muito bom esse conhecimento para destravar. Realmente, ela vai destravar a mente dela para coisas que ela não sabia, que são novas. Sem esse conhecimento, como que ela vai fazer? É igual consciência. Se eu não tenho consciência de quem eu sou, como que eu melhoro? Se eu não tenho conhecimento sobre aquilo, como que eu vou? Tu não sabe nem por onde tu começa. Não sabe. Agora, a partir do momento que eu tenho uma consciência mais expandida, opa, peraí, isso daqui faz sentido. É isso. Então, eu sei que nossa live está chegando no fim. Sempre eu falo um pouquinho sobre uma meditação. Hoje eu vou fazer uma meditação bem no finzinho, para a gente não passar batido, porque a Com Kátia, eu sei que certeza. está Mas a no gente falou finzinho de dela aqui. medos e isso é uma coisa muito, muito boa de falar, né? Porque, ai, a gente não sente medo, a gente sente sim. E, ai, vai É. dizer, quem dizer que não sente é mentiroso. É verdade, sempre tem medo. E voltando só para falar o finzinho aqui do nosso curso, ele está disponível ali na minha bio, para quem quiser. Então, tem várias pessoas que já fizeram um curso comigo, com a Kátia. Também mais para frente vai ter curso aí, parcerias nossas com o Ho Oponopono. Então, fiquem ligadíssimos. Sempre eu falo para todos ficarem ligados nela, no meu Isso, e aqui perfil em cima também. tem o Insta da Dani aqui, ó. Ah, Acho que é isso mesmo, pouquinho. apontou certinho. Aqui o meu dedinho não vai aí. É, aqui, ó. Aqui tem o Insta da Dani. E aí, para as primeiras pessoas inscritas, vai ter a mentoria comigo. A gente tem também a mentoria, já teve, aliás, mentoria com muitos depoimentos. Então, todas as pessoas que fazem certinho o que a gente fala, sempre tem resultado. Então, tenho certeza que quem fizer vai se beneficiar muito, tá? Porque é um Vamos lá para a método que é nossa feito com muito estudo, né? Aí uma soma de vários aprendizados, né? muita Vai dar certo dedicação. se você se dedicar e seguir. Exato. Ah, muito legal. Cá, vamos fazer então a nossa meditação? Ah, vamos sim. Eu vou desativar os Rapidinho. comentários, porque agora aqui ninguém precisa falar nada. Tá, legal. Beleza. E eu tô no meu sofazinho, vou deitar aqui, que eu sempre sou a pessoa que deita. Isso. Eu vou pedir para que vocês ouçam a meditação, deixe o celular mais aí no cantinho e faça essa meditação comigo. Vou colocar uma musiquinha para a gente ter um momento nosso de paz, tranquilidade. Respira, sente esse momento.
E à medida que você vai percebendo o momento presente, você pode relaxar a sua mente num lugar tranquilo, sentado ou deitado. Vai relaxando o seu corpo, o seu ombro. Relaxa junto comigo nessa meditação, pouco a pouco. Respira levemente. Solta o músculo da sua testa, do seu maxilar. Relaxa o músculo dos seus ombros. Vai soltando todos os músculos que estão tensos, contraindo. Vai relaxando todo o seu corpo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, meus pais, parentes e ancestrais ofendemos seus pais, parentes e ancestrais em forma de pensamentos, ações, sentimentos, emoções negativas, nós lhe pedimos humildemente o seu perdão. Limpe, purifique, transmute todas essas impurezas em pura luz. Eu me perdoo por culpar tanto tempo meus ancestrais ou os meus pais, até a mim mesmo, e não ter ações compatíveis com o que o meu coração desejava, em arrumar desculpas e falhas para não iniciar o que eu gostaria. Entendo hoje que aquele não era o momento, e se hoje eu consigo compreender e despertar, este é o melhor momento. Este é o início da melhor época. Então eu me perdoo em jogar a expectativa da minha felicidade e realizações nas mãos de terceiros. Me perdoo e liberto a mim de todas as pessoas envolvidas na minha vida por não suprirem as minhas necessidades de me fazerem feliz. A partir deste momento estou consciente dos meus padrões, ajo amorosamente comigo mesmo. Estou no lugar e hora certa para o meu crescimento pessoal e profissional. Entendo que aprendi o que foi ensinado aos meus pais sobre dinheiro, amor, sucesso, amizade e que atualmente existem maneiras mais prósperas e eficientes. Escolho pensar e agir conforme a forma que me faz sentir realmente feliz. Decido estar próximo às infinitas possibilidades amorosas que estão disponíveis para a minha vida. Sei que para ter saúde, acreditar na saúde é essencial. Por isso decido hoje alimentar-me bem com os pensamentos prósperos e alimentos saudáveis. Sustento meu corpo da melhor maneira, pois o amo. Perdoo por não tê-lo compreendido. Me desprendo das amarguras e frases negativas que ouvi sobre comida, sobre meu corpo e excessos que cometi por insatisfações relacionadas a outras partes da minha vida. Estou disposto a viver bem comigo mesmo e sanar a minha vida e me perdoo para isso. Me perdoo todas as pessoas que inconscientemente ou de forma consciente prejudicaram o meu processo, pois dei a elas mais atenção que a mim. Eu lhes desejo paz e à medida que as liberto, liberto a mim mesmo de todos os pesos. E à medida que as libero, estou livre para receber o que realmente mereço. Agradeço por Deus livrar-me de todo o mal. Estamos livres. Escolho olhar amorosamente para as minhas finanças, honrar as minhas contas e perceber que o dinheiro foi feito para circular, apenas uma moeda de troca. Quando eu vejo sem apego ou falta, ele flui abundantemente na minha vida. Me perdoo por toda a insegurança que senti em relação ao dinheiro. Estou disposto a receber todo o dinheiro de forma honrosa e fazer com que ele se multiplique, me satisfaça e ajude outras pessoas,
cumprindo assim seu objetivo de circular, sempre retornando a mim de inúmeras maneiras. Me perdoo por ter prendido meus pensamentos aos devedores, a ter apego aos sentimentos de mágoa e até raiva. Eu os liberto e às medidas que retiro essa carga da minha vida, o dinheiro entra com mais facilidade e por todas as direções. Penso nas pessoas com as quais tive relações dolorosas e difíceis. Mentalizo uma a uma. E à medida que eu mentalizo essas pessoas, eu sinto muito, me perdoo. E mesmo que seja difícil esquecer, eu me liberto de todas as frustrações, sentimentos de mágoas e dores que passei. Emano para cada uma bons sentimentos, sentimentos de paz, para que cada uma tenha o melhor, pois sei que dessa forma o melhor retorna a mim. Se inconscientemente causei algum dano a alguém, eu me perdoo. Sinto muito. Me perdoo por carregar todo o peso, dor, cargas emocionais negativas, expectativas, pactos conscientes ou inconscientes. Nos libertamos. E à medida que nos soltamos, recebemos todo o amor merecido, fluido, saudável. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sou grato pela saúde, pelo corpo, pelo alimento, pela casa, pela minha família, pelos ancestrais. Honro a todos que já passaram por mim, vieram antes de mim. Sou grato pelos meus filhos, grato pela vida de cada um que assiste essa live, grato à vida da Kátia, que nos proporciona essa live também, emanando a ela toda a saúde, prosperidade, bênçãos, assim como a todas as pessoas nesse grupo, abençoando uma a uma, e expandindo e elevando todo sentimento de paz, amor, harmonia, e que cada um receba, por todo o seu merecimento e sua capacidade, o melhor. Aos poucos, vai sentindo o movimento dos seus pés, vai sentindo a sua respiração, a sua saúde, todos os seus órgãos trabalhando ao seu favor, percebendo o quanto a sua máquina é importante e uma ferramenta poderosíssima para o seu bem-estar e qualidade de vida, assim como seus pensamentos, suas emoções, e agradece por ela. Respira profundamente, agradece por você estar fazendo o melhor nesse momento, agradece pelas melhores decisões da sua vida. Num momento, tensiona todos os seus músculos. Faz essa prática comigo. Tensiona bastante todos os seus músculos e solta. E respira profundamente, solta devagar, transmutando tudo aquilo que ainda faltava ser limpo da sua vida, da sua mente. Faz mais uma vez esse movimento. Tensiona todos os seus músculos. Solta assim como você também solta o ar. E agradece. Vai voltando para esse momento presente. Abrindo seus olhos levemente. Ai, que legal esse negócio de... Do tensionar e voltar, é bom, gostei, né? É uma prática para a ansiedade, ajuda bastante. É uma forma de distensionar, na verdade. Vou baixar aqui um pouquinho. É muito bom a live com você, Ká, como sempre, com todas as pessoas que participam aqui. Adorei. Obrigada a vocês todos. Agora a gente vai momentinho. fazer de quinta ou terça? Vamos lá. Não, terça foi só essa quinta-feira aqui. Foi só essa. É sempre terça às 10 as nossas lives, gente.
Espero que Muito você legal. sempre esteja junto com a gente também. Dani, gratidão, sou grata pela tua vida, pela nossa parceria. Que tu tenha Muito um bom obrigada, finalzinho gente. de quinta e um bom fim de uma boa sexta. Obrigada. Muito bom a companhia de todos vocês. Gratidão, Cá. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Tchau.